de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: anjos e demônios. Anjos e demônios, olha, tema interessante, né? E eu vou pesquisar tudo, vou falar de pesquisas da ciência, isso que é muito interessante. Bom, vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, o assunto de anjos e demônios sempre foi estudado pelas religiões. Então, todas as religiões têm o seu ponto de vista. Aí você vai dizer assim, não, mas você não está considerando o Espiritismo? O Espiritismo, Allan Kardec escreveu um livro chamado O Céu e o Inferno. E nesse livro, ele fala de anjos e demônios do ponto de vista do Espiritismo. Então, todas as religiões adentraram nesse tema de uma forma ou de outra. Mas hoje verificaremos o que a ciência tem a dizer a esse respeito. Então já não é mais a visão da religião, porque cada religião tem uma visão e uma visão a ser respeitada. Todas as religiões devem ser respeitadas, mas tem uma visão própria. Agora, vamos ver o que a ciência tem a dizer. Não a ciência do materialismo científico, é claro, né? Então, se a ciência que observa mais a matéria, né, e não aceita a existência do espírito, evidentemente não é essa ciência que eu estou falando. Mas a ciência que considera as questões da espiritualidade. Esta nova ciência tem várias abordagens. Então, eu já falei de várias dessas abordagens em vários programas aqui. E uma delas é a psicanálise integral ou trilogia analítica, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? O seguinte. Eu descrevi essa nova ciência na revista de Psicanálise Integral, número 34. No meu artigo intitulado O Paradigma da Trilogia Analítica para essa Nova Época Pós-Pandêmica. Então, eu falei sobre o paradigma da trilogia analítica. Paradigma é modelo científico, né? O modelo científico da trilogia analítica, portanto. Eu sou o diretor editorial dessa revista científica e no meu artigo científico eu descrevo esse novo paradigma chamado psicanálise integral ou trilogia analítica. Neste último livro, que ficou muito bonito, nessa última edição da revista, que ficou muito bonita, né, o número 34, e eu sou o diretor editorial, né, dessa revista, e fiz um artigo, né, muito interessante, e que inclusive traz assuntos do tema que eu vou falar hoje. Bom, mas o que as novas pesquisas científicas podem afirmar sobre anjos e demônios? Ué, o que é ciência, André? Ih, lá vem você inventando coisa. O que a ciência tem a ver com anjo e demônio? Ô, André! Então, a ciência ela pode investigar, sim, a espiritualidade. A ciência pode investigar tudo o que ela quiser. Basta utilizar métodos científicos. Essa que é a questão. Então, se você utilizar um método científico, você investiga o que você quiser. E coisas invisíveis, né? Ué, as ondas de rádio são invisíveis. E, no entanto, elas existem. As ondas da internet também são invisíveis, no entanto, elas existem. As ondas de telecomunicação são invisíveis, no entanto, elas existem. Então, não é só o universo visível. Nós podemos investigar o invisível pela ciência também. Vou falar de algumas observações científicas sobre anjos e demônios. E, André, da onde? Vamos lá. Essas pesquisas investigaram pessoas que passaram pela EQM, ou experiência de quase morte. O que é EQM? São pessoas que tiveram a experiência de quase morte, elas tiveram morte clínica detectada e depois voltaram a viver.
Então a morte clínica foi constatada e essas pessoas, na sequência, voltaram a viver. E os pesquisadores fizeram entrevistas. Ué, mas o que aconteceu nesse período? E aí são esses dados que são muito importantes, muito relevantes para a ciência atual. São pessoas que tiveram a morte clínica confirmada pelos médicos e voltaram a viver. Os cientistas que entrevistaram essas pessoas, que passaram pelas experiências de quase morte, foram, por exemplo, teve outros cientistas, mas os primeiros, né, que investigaram, os pioneiros, foram o Dr. Raymond Moody Jr., que escreveu um livro, Vida Depois da Vida, que marcou época, virou best-seller na época, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que eu tive o grande prazer e a grande honra de conhecê-la e de conversar com ela no 2º Congresso Mundial de Logoterapia na cidade de Hartford, nos Estados Unidos, né? E nessa conversa eu pude esclarecer algumas dúvidas sobre essas experiências. A doutora Elizabeth Kubler-Ross era tanatologista, aquela pessoa que investiga a morte, vem de thanatos, morte. Então ela investigou várias e várias pessoas que passaram pela morte clínica e retornaram. E o Dr. Michael Sabon, e aqui tem um detalhe muito interessante sobre o Dr. Michael Sabon. Ele, a princípio, não acreditava na veracidade dessas entrevistas. Ele achava que a pessoa, na verdade, passou por delírios e alucinações e não teve experiência real coisa nenhuma e apenas relatava alucinações. Então essa era a ideia inicial do Dr. Michael Sabon. Mas ele mudou de opinião depois de sua pesquisa. Por quê? Porque o que as pessoas falavam era muito consistente, era muito coerente. Ninguém falava, olha, eu vi um elefante cor-de-rosa que voava, e depois um carro que voava de cabeça para baixo. Não tinha nada de inconsistente, de incoerente. Mas tudo muito consistente, muito coerente. Como são feitas essas pesquisas, né, desses 3 pesquisadores, pelo menos, e de outros que ainda fazem essas pesquisas? A pessoa que teve uma experiência de quase morte relata para o pesquisador tudo o que ocorreu durante um período em que estava com morte clínica constatada. Então o pesquisador pergunta, bom, o que aconteceu nesse período de morte clínica constatada? E o Dr. Michael Sabon acreditava que a pessoa iria relatar uma série de delírios. O que são delírios? Na definição de Isaías Paim, curso de psicopatologia. O que são delírios? Alterações do juízo. A pessoa perde o juízo de realidade. E alucinações, que são alterações da percepção. Então, alucinar é ter todas as percepções também distorcidas. Então ele achava que a pessoa relataria uma série de delírios, uma série de alucinações, imaginações, vamos dizer assim, usando uma linguagem mais simples, imaginações, fantasias, mas não foi isso que ele observou. Sobre esse período de morte clínica. Entrevistando as pessoas, né, ele observou que havia muita coerência e consistência nessas descrições. Então, as pessoas que passaram pela EQM, experiência de quase morte, tinham muita coerência, muita consistência, tudo tinha muito senso de realidade. Evidentemente, um outro tipo de realidade, uma realidade, vamos dizer assim, muito mais ampla, né? E isso fez com que ele mudasse de opinião, porque ele percebeu, bom, essas pessoas não estão falando de fantasias, de coisas absurdas. Estão falando de coisas com muito senso de realidade. Vejamos o que essas pessoas escreveram. E a descrição dessas pessoas serviu de base para o filme Ghost, né? Muitos assistiram há um tempo atrás, muitos assistem até hoje, e outros filmes sobre essa temática. Primeira questão, as pessoas
descrevem que saem do corpo por uma espécie de túnel. Então passam por uma espécie de túnel e depois passam até algumas experiências que, segundo elas se percebem fora do corpo. Até porque muitas veem o próprio corpo na sala de cirurgia ou no quarto do hospital. E de lá começam a caminhar e tem uma série de experiências. Deste momento em diante, muitos descrevem a presença de seres espirituais, inclusive de anjos, né, que são seres luminosos, e outros seres espirituais. Portanto, por essas descrições iniciais que eu estou falando aqui, temos um primeiro indício da existência desses seres espirituais e dos anjos, né? Então, os anjos seriam seres de muita luz, seriam seres um pouco diferentes daquelas pinturas antigas, né? Dos querubins, dos serafins, dos anjos, né? Um pouco diferente porque são seres com muita luz, né? E seres espirituais, então, primeiro indício da existência de anjos, primeiro indício da existência de seres espirituais que foram descritos antes pelas várias religiões. Então, todas as religiões falavam desses seres. E agora, na época de materialismo científico, que a ciência entrou no materialismo científico, então a ciência descartou essa possibilidade. Descartou essa possibilidade até por... vamos pegar um filósofo que foi muito importante nisso, Kant, né? Immanuel Kant, ele dizia o seguinte, que nós não podemos, né, que tanto Deus quanto a alma humana seriam incognoscíveis. Então nós não poderíamos conhecer Deus, a alma humana, e aí ele começa toda uma visão, né, diferente, ele rompe com a metafísica antiga, com a metafísica grega, com a metafísica cristã, e começa a falar que é uma dimensão incognoscível, que nós não teríamos como conhecer essa dimensão da alma ou de Deus. Então, ele traz isso para a filosofia e depois esta ideia permanece na ciência. Então a ciência, por um bom período, não estudou a espiritualidade, não considerou, especialmente no período de materialismo científico, e hoje ela começa a estudar em vários movimentos. E eu falei que neste movimento da psicanálise integral e da trilogia analítica também há um estudo muito aprofundado sobre a espiritualidade. Alguns descrevem até um contato com Deus ou com a inteligência suprema, que eles veem como uma grande luz que emana muito amor e se comunica com eles. Então não é uma comunicação física material, é uma comunicação espiritual, né? Então as ideias vêm como se fosse uma telepatia, mas são muito perceptíveis. Então não é um contato físico, mas é um contato, em primeiro lugar, espiritual. Então vem essa luz emana muito amor, muito perdão. Então é uma luz que realmente é atribuída por essas pessoas como sendo Deus ou inteligência suprema. Outros poucos descreveram uma situação diferente. Não foram tantos, mas descreveram. Então, o que a ciência faz? Considera tudo o que é descrito, né? Então, descreveram o encontro com seres trevosos, que o judaísmo e cristianismo chama de demônios, que Allan Kardec chamou em seu livro Céu e Inferno como seres pouco evoluídos, né? Então ele tem uma outra visão sobre os seres espirituais e ele traz essa visão de uma forma muito interessante no seu livro Céu e Inferno.
E outras religiões ainda usam outras denominações para falar de anjos e demônios. Portanto, o encontro dessas pessoas que passaram pela EQM com seres que são chamados pela maioria de anjos e demônios são o primeiro indício que tais seres realmente existam. E aí minhas perguntas. E você, o que acha? Você acha que são indícios suficientes ou não? E aí vamos respeitar todas as posições. Não, André, não é suficiente. Não, isso não existe. Só existe a matéria e ponto. Tá bom. É uma posição a ser respeitada. E outras pessoas vão dizer, não, isso é uma comprovação de que os seres espirituais existem, anjos e demônios existem. Para você são indícios iniciais suficientes para demonstrar a existência desses seres espirituais? Você acha que essas experiências com pessoas que passaram pela EQM são suficientes? Ou você tem a necessidade de outras comprovações? Como é que você se sente a esse respeito? Ou você acredita apenas na matéria? Ah, André, eu só acredito no que eu vejo. Eu acredito na matéria e ponto final. Tá, ondas de rádio eu sei que existem, mas são matéria menos densa e ponto final, então é no que eu acredito. Tá bom, vamos respeitar. Ou você acredita apenas na matéria sem considerar a existência do espírito, da espiritualidade, de Deus, de anjos, de demônios e toda essa gama de seres espirituais. O que você acredita? Você acha que essas experiências são reveladoras para você? Mudam alguma coisa na sua vida ou não? Então, essas perguntas devem ser consideradas e você, a partir disso, vai fazer alguns questionamentos importantes. Eu vou dar exatamente 3 dicas e aí, na sequência, nós fazemos a parte final do programa que eu acredito que você vai gostar. A questão toda é a seguinte, se você quiser fazer um curso de inteligência emocional, você pode fazer aqui pela Rádio Mundial, e aí é só entrar na página Vibe Mundial FM, Vibe se escreve VIBE, mundialfm.com.br, você acessa em cursos, e ao acessar em cursos, você pode encontrar o meu curso de inteligência emocional. Também eu divulgo nos meus programas o meu livro internacional, que fala sobre transdisciplinaridade, que fala sobre tabacologia, que traz um teste. Então, é o método transdisciplinar de pesquisa, tabacologia e teste. Ele é de uma editora alemã, com filiais em Portugal e em Nova York, que se chama Novas Edições Acadêmicas. E esse livro você consegue pela Amazon.com, é o meu livro internacional. E tem o meu livro aqui no Brasil, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, a minha pesquisa redescobrindo o passado da Terra. Então, para você que tem interesse nessas pesquisas, acho que é uma boa dica. Vamos lá, vamos para a parte final. As experiências de quase morte mostram nuances muito interessantes da vida espiritual. Teve uma pessoa que passou pela EQM, ele era um surfista, ele estava na Nova Zelândia, ele foi nadar e ele passou de raspão por águas vivas, né, muito venenosas, né? Então ele foi 5 vezes infectado pelo veneno da água viva. E aí ele foi para o hospital em situação de emergência, praticamente morrendo, e teve a experiência dele de EQM, experiência de quase morte. E ele foi um dos que encontrou essa grande luz que emanava amor, que emanava perdão, e que ele dialogou. E ele sentia claramente que esse era um contato com Deus. Dialogou com essa luz
E essa luz perguntou para ele, e eu diria Deus ou a inteligência suprema perguntou para ele: bom, você acha que sua missão está cumprida ou falta fazer mais coisas, né? Ele se sentia tão bem lá que ele não queria a princípio voltar, mas depois entendeu que teria mais coisas para fazer e pediu para voltar. E aí ele volta, inclusive ele já estava com o corpo fazendo biópsia, fazendo necrópsia, aliás. Então, a partir dessa necrópsia, foi estudado, o cirurgião, o médico estava lá cortando o pé dele, já para fazer uma necrópsia. E aí ele despertou, abriu os olhos. Então levaram rapidamente para a sala de cirurgia, mas ele teve essa experiência que realmente mudou a vida dele. E a partir dessa experiência, ele passou a se dedicar mais a Deus, às questões importantes da vida, à espiritualidade, se voltou mais para a religião, e ele que nem religião tinha, né? Então, uma das nuances é sobre a existência de Deus, ou inteligência suprema. Outra nuance é sobre a existência dos anjos, que na verdade são seres de muita luz, diferente um pouquinho daquelas pinturas medievais, né? Porque as pinturas medievais são antropomórficas, né? Com a forma humana. Mas os anjos têm uma forma semelhante à humana, mas seres de muita luz, né? E a existência de seres trevosos. Então, alguns foram para lugares trevosos, né? Que algumas religiões chamam de inferno, outras religiões chamam de umbral. Encontrou esses seres trevosos, alguns encontraram esses seres trevosos. Agora, o que tem de mais fascinante em tudo isso é que a ciência está descobrindo a espiritualidade. E não apenas descobrindo, mas confirmando muitos aspectos da espiritualidade antiga. Eu diria que, mudando alguns detalhes, evidentemente, a partir da observação, mas descobrindo muitos e muitos e muitos aspectos dessa espiritualidade. E essa é a ciência do futuro, na minha visão. A ciência do futuro é a ciência que considera a dimensão mais ampla do ser, a dimensão do espírito, a dimensão da espiritualidade. Eu diria o seguinte para você. Eu primeiro desejo uma excelente semana para você e diria: a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.